A relação com a minha mãe, ela ficou boa só depois da minha adolescência e depois que eu fiquei adulta, praticamente, que eu amadureci. Porque antes disso, eu vivi num pé de guerra com a minha mãe constante, assim, sabe? Eu e a minha mãe, nós somos pessoas completamente opostas. Então, ao mesmo tempo que eu sou expansiva, extrovertida, tagarela, espalhafatosa, a minha mãe é introspectiva, resguardada, tímida, recatada do lar. A gente é muito diferente, eu e minha mãe. Mas eu sempre amei minha mãe muito, eu só não sabia como expressar isso, né? Essas nossas diferenças, assim. E eu tenho um pai expansivo, espalhafatoso, tagarela. E eu sempre julguei muito a minha mãe, porque eu acreditava que a minha mãe, sei lá, minha mãe não era feliz, sabe? Eu acreditava que a minha mãe, ela não sabia expressar, ela não demonstrava felicidade. E ao mesmo tempo minha mãe me julgava bastante, porque ela dizia que eu era muito exagerada e que eu ficava maquiando as minhas dificuldades por trás de todo o meu sorriso e toda a minha expansão. E depois de um tempo, à medida que eu fui amadurecendo, eu não sei se vocês conhecem assim pessoas na vida de vocês que são completamente opostas e que vivem juntas, que têm de maneiras de se comportar totalmente diferentes uma da outra, mas estão juntas. E quando eu amadureci, eu entendi que, na verdade, não existe ali entre eu e minha mãe um certo ou errado. O que existe são histórias de vidas completamente diferentes. Porque a minha mãe teve um pai e uma mãe um pouco mais tímidos. Um pai e uma mãe que resguardaram ela mais. Um pai e uma mãe que facilitaram essa introspecção dela, esse resguardo dela. E já eu tive um pai que me empurrou para a vida o tempo todo. Eu tive um pai que brincava, pulava, gritava, e um pouco da minha personalidade nisso, um pouco do meu temperamento, a influência do meu signo, e todas uma série de coisas dentro de mim que me impulsionaram para que eu fosse uma pessoa expansiva, tagarela, espalhafatosa e o tempo todo sorridente, cantarolando e falando pelos cotovelos. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente olha pra uma outra pessoa, assim como eu fiz. Eu olhava pra minha mãe e eu pensava, poxa, acho que minha mãe não é uma pessoa feliz, né? Porque minha mãe tá sempre, assim, mais quieta, mais na dela. E ao contrário, minha mãe olhava pra mim e falava assim, meu Deus, eu acho que a Andressa não sabe ser feliz, porque a Andressa tá sempre agitada, tá sempre correndo, tá sempre fazendo mil coisas ao mesmo tempo, ela não consegue parar e ficar de boa. E na verdade eu olhava pra minha mãe botando uma baliza dos meus olhos, da minha realidade. E minha mãe olhava pra mim botando uma baliza dos olhos dela. Só que cada uma de nós fazia o melhor que podia com aquilo que tinha dentro de si. Cada uma de nós tinha o seu jeito de expressar a felicidade, o seu jeito de viver o cotidiano, de viver os problemas da vida, de encarar as coisas. E a partir do momento em que a gente se aceitou, que a gente entendeu que, tipo, poxa, eu sou assim e poxa, minha mãe é assim, a gente aprendeu a amar uma outra sendo diferente. A gente aprendeu a se respeitar, a gente aprendeu a se entender. E muitas vezes a gente olha para uma outra pessoa e espera que ela age da maneira como a gente agiria, mas é muita injustiça, é muito injusto fazer isso, porque essa pessoa não teve o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma educação, não teve a mesma rede de apoio, os mesmos amigos, o mesmo colégio, viveu uma realidade completamente diferente. E se uma pessoa vive uma realidade completamente diferente, ela obviamente vai ser completamente diferente de mim. E eu tô dando um exemplo muito extremo, mas se a gente for pegar uma coisa mais próxima, não sei se vocês já conviveram com gêmeos. Você já conheceu gêmeos, filhos gêmeos, casal de gêmeos, ou irmãos, menino, menina, menina, menina? Eu sei que eu tive vários amigos gêmeos ao longo de toda a minha vida e eu ficava impressionada como eles que tiveram a mesma gestação, nasceram juntos, no mesmo horário, na mesma barriga, cresceram na mesma época, eram completamente diferentes. Porque eles tinham experiências diferentes, absorveram as coisas que aconteceram de uma maneira diferente. Então sempre quando a gente se irrita, se incomoda com alguém, quando a gente se perturba com algo, ou fica querendo que aquela pessoa pense como a gente pensa, haja como a gente age, veja a vida pelos meus olhos óbvios, assim, tipo, mas é claro que tem que ser feito isso, mas é claro pra mim, de acordo com o que eu estudei, de acordo com o que eu sei, com a experiência de vida que eu tive. Então, você olhar pra uma outra pessoa e respeitar a história dela, sabendo que ela é do jeito que ela é por conta de todo um passado, deixa nosso relacionamento com os outros de uma maneira muito mais leve. Cada um de nós faz sempre o melhor que pode, com as ferramentas que tem disponíveis.
Cada um de nós age da melhor maneira possível dentro daquilo que tem de conhecimento. E é muita injustiça da nossa parte querer exigir do outro que ele reaja de acordo com a nossa experiência, sendo que ele teve uma vida completamente oposta. Então, o meu convite de hoje é que você pense aí ao longo da sua vida pessoas que você arrumou conflito, que você se indispôs ou que você ficou chateado, magoado, porque aquela pessoa simplesmente foi ela e você queria que ela tivesse sido você. Então, olhem por esse lado e vejam hoje no dia a dia, assim, hoje, na sua realidade, quem é a pessoa que você mais implica, quem é a pessoa que você mais se incomoda. E analisa se você não tá, de repente, você não tá respeitando a história daquela pessoa. Você tá querendo que ela seja você, ou haja como você agiria, ou faça do jeito como você considera melhor. Faz essa análise, medita um pouco sobre isso. E aí depois você me conta como foi o resultado. Porque só essa mudança de olhar já muda muito a maneira como a gente se comporta perto das pessoas. E principalmente a maneira como as pessoas vão reagir diante do nosso comportamento. Fechou? Aproveita para assistir os outros vídeos se você ainda não viu, porque está acabando a nossa série de 40 vídeos para evoluir.